Queria que você assistisse um breve vídeo aqui. Por favor, a luz, acho que não adianta apagar a luz também. Amém. Eu gostaria de chamar aqui o Rui, sua esposa Inês, seu filho Felipe. Cadê? Ah, chega para cá, amados. Essa daqui que vocês viram agora foi só um flashzinho da despedida que fizeram lá na estaca da Casa Verde, em São Paulo, do nosso irmão Rui, sua esposa Inês, seu filho Felipe. Eles têm um outro filho que continua lá e ele é policial militar, então tem que ficar por lá mesmo, né? Por causa da escala dele lá, o Murilo. Mas esses amados estão aqui, nós vamos recebê-los aqui como família das nações, como membros dessa estaca, porque na verdade eles sempre foram, né? Nunca abri mão deles, eles sempre foram membros aqui. O Rui é fundador da IEM, junto com sua família. É fundador da IEM lá de São Paulo. Ele foi quem abraçou a causa. Começaram lá em duas famílias e no final ficou só a família dele mesmo. Caxia, ficaram firmes e agora estão aqui para abraçar conosco a causa aqui e ir adiante com a gente. O Rui, ele é coronel da Polícia Militar. É major. Ah, coronel, pronto, já foi promovido aqui. Amém, cadê o Sidney? Cadê o Sidney? Ney, promove, Ney? Promove. Então, coronel Rui. Vai que vem uma lei nova aí, ó. Eu profetizei a espada, profetizei o major, agora o coronel, estou profetizando agora. Vamos mudar a lei. Amém. Amém, amados? Eu gostaria que os amados ficassem em pé para recebermos esses queridos aqui como membros dessa estaca. Vamos levantar as nossas mãos para eles e vamos recebê-los em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos, Senhor, receber esta família nesta casa, para que eles tenham liberdade na Tua presença, como aqueles, Senhor, que sempre foram operosos, sempre tiveram frutos para apresentar, que aqui eles produzam muitos frutos que saltem para a vida eterna. Nós os abençoamos e nós os recebemos na qualidade de irmãos, na qualidade, Senhor, de membros desta estaca, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Podem sentar, queridos. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Amém. Irmãos, muito feliz de estar aqui. Hoje está fazendo 14 anos que nós deixamos Marília, quer dizer, eu deixei Marília e fui fazer o curso lá na Academia do Barro Branco. E hoje nós, uma grata coincidência de nós estarmos retornando para a cidade, que sempre eu brinco com o pastor Marcelo Gomes, que está lá na estaca da Casa Verde. É a cidade que emana leite e mel. Marília, uma terra de muitas oportunidades, uma terra boa, uma terra que faço questão de fazer propaganda dessa cidade maravilhosa, que o povo irmanado juntos pode transformá-la em uma cidade de muito mais oportunidades, né? Então eu estou aqui com a minha família. Infelizmente ou felizmente o Murilo não pôde vir, que está a trabalho, como o pastor disse, e está a Inezinha, minha fofa aqui, minha guerreira, meu filho Felipe, e estou muito contente por causa disso. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Nesses 14 anos que nós tivemos lá,
na cidade de São Paulo e nós pudemos ter algumas experiências boas lá. Podemos também ver a mão de Deus nas nossas vidas lá. Deus prosperando aquele lugar. Deus prosperando a nossa vida também, é claro. E eu agradeço a Deus primeiramente, ao Senhor Jesus e depois àqueles irmãos que estiveram orando por nós, que estiveram aqui atentos, né? Não vou numerar aqui para não cometer nenhum erro, e eu quero agradecer a todos que estiveram juntos orando por nós. É muito bom isso, irmãos. Como é bom ouvir do irmão, irmão, estou orando por você, fica firme lá, estou orando por você, estou orando por ti, estou intercedendo por você. Isso é muito importante, irmãos, isso é maravilhoso, isso nos conforta, saber que o irmão está intercedendo por nós, pedindo para Deus abençoar a nossa família. E nesses 14 anos nós tivemos lá, nós passamos por algumas dificuldades, mas uma palavra que nós tivemos de Deus para nossas vidas, foi uma palavra que está lá no livro de Isaías, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora, por favor. A Inezinha então trouxe essa palavra, está no livro de Isaías 41, do versículo, ou melhor, 45, de 2 a 3. Vamos lá. Isaías, capítulo 45, versos 2 e 3. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas. Nossa, estou sem óculos. Complicou. É maior essa letra? Meu óculos quebrou, rapaz, na mudança. É a mesma? Irmãos, me perdoem, tá? Meu óculos quebrou na mudança. Tá difícil, mas vou chegar. O braço cada vez mais curto. Vamos lá. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Amém? Essa palavra aqui me confortou de alguns momentos difíceis lá onde nós trabalhávamos. Vocês sabem muito bem que a vida de policial militar não é fácil, e chegar após quase 30 anos de trabalho, chegar aqui, dar um testemunho e dizer que passou por muitas provas, estar vivo e assim estar aqui, é muito importante, e glorificar a Deus, né, por causa disso. E nós, eu e a Inês, nos apropriamos dessa palavra e serviu para nós. É que o Senhor estava à frente da gente e sempre ia adiante de nós, e nós nos apropriamos de verdade e procuramos aplicar essa palavra na nossa vida, e que essa palavra de Isaías 45, versículos 2 e 3 sirva para todos nós também. Deus está falando no teu coração nesta noite, falou através dos louvores, falou agora através desses 2 versículos, e eu glorifico a Deus por isso, porque o Senhor está sempre adiante de nós, sempre nos socorrendo, e Ele quer que nós dependemos dEle. Isso é o mais importante. Nesses 14 anos que nós tivemos lá, o que mais nós ouvimos é que nós temos que depender do Senhor. E nós temos que depender em todos os momentos. A dependência dEle nos faz crescer, nos faz aumentar a nossa fé, a confiança nele. Então isso tudo isso é um motivo para glorificar a Deus. E estar aqui novamente com os irmãos, estar aqui vendo esse povo maravilhoso. Não conheço, muitos não conheço, né? Infelizmente, eu felizmente, né, não conheço. E fazer uma pergunta aqui para os irmãos: quem aqui é filho na fé do nosso irmão saudoso, o Gabriel Lopes Berbel? Tem alguém aqui o filho na fé do pastor Gabriel? Amém.
Amém. Que saudade dele, irmãos. Que saudade dele. E isso é o motivo de nós glorificarmos a Deus por nós estarmos aqui, né? Ele ter ganho a gente para Cristo, né? Nós somos filhos na fé do pastor Gabriel e neto do pastor Berbel, né? Somos netos, né? Somos netos do pastor Berbel, nosso avô na fé espiritual, e é um motivo de glorificar a Deus. E eu queria compartilhar mais um texto com os irmãos, só para encerrar esse momento, porque o pastor tem as suas atividades. Eu gostaria de citar um texto que o irmão aqui citou, que eu acabei separando aqui, que fala muito no louvor, quando Deus diz para nós, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, 5 e 6, que fala que nós somos comprados com o sangue do Cordeiro e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Deus nos chamou, irmãos, para a gente conduzir o povo para Nova Jerusalém. Deus nos chamou para conduzir esse povo. E eu estou aqui também, junto com os irmãos, agradeço pela acolhida do pastor. Estamos aqui, a minha família, nós estamos aqui para ser sacerdotes com os irmãos, para reinar junto com Cristo, para conduzir o povo que Ele está dando nas nossas mãos, para conduzirmos para Nova Jerusalém. Amém? É nesse espírito que estamos aqui. Eu disse na despedida lá na Casa Verde, que era muito mais confortável para nós ficarmos lá, ficar perto do meu filho, o mais velho. Porque ele chegava em casa do trabalho, ia lá beijar a gente. De manhãzinha, chegava de madrugada, à noite, qualquer horário que ele chegava, ia lá nos beijar. Falar, pai, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, eu cheguei. E agora ele está lá. E amanhã ele começa um curso muito difícil. Ele está no 2º Batalhão de Choque. E ele começa um curso de controle de distúrbios civis. E vai exigir muito dele lá. E eu gostaria de estar perto dele, irmãos. Mas uma coisa eu digo para os irmãos. Como disse o cantor Fernandinho, os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos dele não são os nossos. E eu queremos viver aqui, eu, a Inês, o Felipe e o Murilo, os caminhos do Senhor, os pensamentos deles, os sonhos dele. Estamos aqui porque Deus nos mandou de volta. Estamos muito alegres e muito em paz, porque nós sabemos que o Senhor vai ser com o meu filho lá, o Murilo. O Murilo é nosso primeiro filho, e eu peço aos irmãos, ora pelo Murilo Rui, um varão também poderoso, valoroso. Esperamos que ele esteja aqui no próximo culto para que vocês possam conhecê-los, né? Alguns conhecem o Murilo aqui, foi aluninho aqui das irmãs. E para encerrar, eu queria só que os irmãos vissem mais uma vez essa foto. Eu queria que eu não queria citar nomes, mas vi aqui alguns que estiveram lá nessa empreitada, lá na Casa Verde. Quem esteve lá nessa empreitada, chegou lá dia 28 de agosto de 2000. Quem chegou lá? Estou vendo o Ricardinho. Tem mais alguém, irmãos, que passou por lá, que foi missionário da Igreja Evangélica das Nações, Casa Verde? Só o Ricardo que está aqui. Sei que alguns irmãos estão em outras estacas, né? Mas, Ricardo, eu fiz questão de tirar essa foto lembrando de você. Eu falei, vou tirar essa foto para mostrar para o Ricardinho. Irmãos, é isso que fica. São as vidas, os frutos que nós vamos apresentar para o Senhor. De ter um cargo, um posto,
alguma coisa importante, mas isso vai ficar. Mas o que não passa é isso. Os irmãos chegaram lá, dia 28 de agosto de 2000, jovens, com sonho. Alguns ficaram frustrados. Mas o fruto está ali, irmãos. Ganharam vidas para Cristo. Estão lá. É isso que nos motiva aí à frente, de estar contribuindo. Mas eu quero agradecer também àqueles que contribuíram, direto ou indiretamente, por aquela obra, que contribuem ainda por aquela obra lá na Casa Verde. Irmãos, uma coisa: a obra do Senhor não é vã. Então, continue contribuindo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Inês. Eu só queria perguntar o seguinte para a igreja: quem vai ser filha do Rui e da Inês, para dizer para eles, beijá-los quando vê-los e dizer: pai, mãe, estamos aqui? Quem que vai ser? Quem está disposto a se aproximar deles e recebê-los sempre com um beijo, com um abraço? Fique em pé. Então pode dizer como se fosse um beijo, né? Pai, mãe, estamos aqui. Pode dizer. Bem-vindos. Podem sentar, queridos. A palavra diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, que não receba 100 vezes mais no meio de dificuldades, no meio de tribulação. A gente sempre ganha, a gente nunca perde. Amém, amados? É bom demais. Olha, essa gente, Deus está trazendo alguns de volta, né? Esses dias atrás voltou Cristiano, a Ellen, com o Mateus. Agora está voltando o Rui, com a Inês e o Felipe. E outros estão voltando. Eles voltam com uma bagagem grande. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Nesta igreja existe oportunidade para todos. Nós não vamos deixar ninguém de fora do processo. Ninguém vai ficar de fora pensando: a igreja está diferente, tem muito mais gente, ou tem gente diferente, eu acho que eu não tenho oportunidade mais, eu não tenho espaço nessa igreja. Terá, porque sempre haverá espaço aqui, e nós abriremos espaço para todo mundo poder exercitar o seu dom. Amém? Inclusive, falando de Cristiano e de Ellen, como eles são da área do louvor, nós estamos começando uma asa de adoradores. Estamos começando um plano de ação. Tem um grupo que está gestando, né? Um grupo gestor desta asa. E em breve, eu creio que mais aí entre 15 dias e 30 dias, nós teremos aqui a realização de uma audição onde você que entende que Deus tem dado esse dom para você de cantar, de tocar, você poderá se manifestar nesta audição e dizer a que veio, e nós daremos espaço para todo mundo. Esta banda que vocês estão vendo aqui, ela é o protótipo, ela é o começo de uma geração de adoradores. Então, esses que hoje cantam, que hoje tocam, que hoje dirigem, são os primeiros de muitos, porque haverá oportunidade para todo mundo. E não será como o ano passado, que eu chamei gente aqui à frente, orei e falei: nós vamos ver, e não aconteceu nada. Não, este ano vai acontecer, e no máximo em 30 dias, 40 dias no máximo, porque primeiro vai ter esta audição. Depois vocês já vão começar a ver revezamentos aqui no palco. Vocês vão começar a ver outras pessoas no backing, outras pessoas misturadas aqui nos instrumentos. E a banda, as bandas da igreja, né, ou a banda vai servir com seus integrantes, que serão, eu creio que dezenas. Ela servirá a todas as celebrações da igreja.
Então, como serviu ontem, por exemplo, o mesmo time que está servindo hoje, mas não será assim daqui a algum tempo. No sábado terá alguém, no domingo terá outro alguém, ou será um sábado e domingo o mesmo time, e no outro sábado e domingo já será um outro grupo, e assim por diante, e outras pessoas, e todos terão oportunidade. Então, se você toca alguma coisa, se você canta alguma coisa, se você apita alguma coisa, você tem vontade, não tem idade, não tem, estando aqui dentro, não sendo da turma das crianças, que vai ter uma atividade com eles também, vai ter uma ação com eles também particular, né? Não sendo as crianças, você sendo de adolescente, adulto aí, você tem oportunidade aqui, todos terão, amém? Amém, queridos? É claro que se todos, são todos os que cantam e tocam, né? Tem gente que não tem talento para isso, não tem dom para isso, aí não adianta, né? É que nem colocar eu, por exemplo, para, sei lá, para dançar. Falei até para a Vitória que eu já fiz ginástica jazz, mas já foi em outro tempo, né? Agora a carcaça está mais dura, tá difícil mexer a carcaça, então fica meio complicado. É porque tem gente que é preconceituosa, né? Fala, esse negócio de dançar é coisa de mulher e coisa de boiola, né? Não, irmãos, Davi dançou, amém? E o nosso Deus se alegrou com ele. Então os meninos aí estejam se dispondo, os homens que gostam de dançar, tem homem que quando estava lá no mundo era um pé de valsa lascado, né? Você leva jeito para a coisa, você vai se integrar também ao ministério de dança, que está a plenos vapores aí, né? Teatro, nós queremos tudo acontecendo aqui. Eu creio que no prazo aí de 30 a 40 dias nós teremos um coral cantando aqui no louvor, backings que se revezam, instrumentais que se revezam, teremos aqui a dança aqui na frente e teremos participação de teatro também. Então, né, vocês aí vão orando, vão se alegrando no Senhor. Agora eu queria só falar um pouquinho mais sobre o Rui e sobre a Inês, não rasgando seda com eles. Olha, irmãos, eu tenho ouvido muitas coisas, né, sobre evangélicos desde a minha infância. Eu nasci num lar evangélico. Eu fui criado dentro da igreja. Quando bebê fui levado e batizado numa igreja presbiteriana, já com dias de vida. Então eu conheço esse negócio de evangélico desde a minha infância, e eu tinha pavor de ser evangélico. E tinha uma coisa que eu não queria, era ser evangélico. Tinha bronca desse negócio, porque dentro da igreja eu via tanta coisa errada que eu não queria ser. Muito menos pastor, você imagina, eu não queria ser evangélico, quanto mais pastor. Mas aos meus 16 anos o Senhor Jesus me resgatou. Fazia 2 anos que eu não ia na igreja, embora os meus pais fossem assíduos à igreja e crentes convertidos, eu não ia. Fazia 2 anos. E quando meu pai me forçava a ir, eu fugia, né? Eu fingia que estava lá, e a hora que ele ia ver, eu já estava jogando bola, eu já tinha ido por aí. Então eu tenho visto muita coisa no meio evangélico desde a minha infância. Depois que eu entendi que não eram as pessoas que importavam, mas era Cristo que importava, eu me converti. Aí eu tive uma verdadeira conversão. Aí eu entendi que eu precisava de salvação, que a igreja era só o lugar de adoração dos salvos, e que muita gente estava ali como em um hospital, que tem médicos, que tem enfermeiros, que tem pacientes que estão ali com doenças leves, enfermidades leves, e pacientes terminais, não é? Então eu entendi isso, e eu entendi que eu não precisava me impressionar que alguns não têm testemunho de vida, e que alguns nem crentes são, porque estão indo à igreja, e quem sabe um dia, pela graça de Deus, eles entenderão e se converterão ao evangelho. Então, entendendo isso, eu continuei a minha caminhada. Realmente fiz uma entrega de vida para Jesus, continuei minha caminhada, e depois eu entendi também que Deus estava me chamando para ser um servo dele de tempo integral. Aí eu estava namorando
essa mulher maravilhosa com quem eu sou casado há 22 anos. Falei para ela se ela tinha um chamado ministerial. 22 anos de... 22 anos não, desculpa. 22 anos de ministério, né? Eu tenho, na verdade, são 28 anos de casado, né? São 28, pode fazer as continhas. Esse ano é 28. Já faz tempo. Eu tenho mais tempo vivendo com ela do que sem ela, viu, irmãos? Eu já vivi mais com ela do que sem ela. E aí, irmãos, eu descobri que tem pessoas que faz o ministério valer a pena. Tem pessoas que faz com que a gente sinta que o ministério vale a pena, que o ministério sempre vale a pena. Então, eu sou feliz como pastor, e sou feliz em ser pastor desta igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o pastor mais antigo dessa cidade. Embora tenham pastores mais velhos que eu sou o pastor que pastoreio há mais tempo aqui. Já todos os outros pastores que estavam como pastores na época que eu cheguei já foram embora. Alguns voltaram, mas de tempo de ministério aqui ininterrupto, eu sou o pastor que tem mais tempo de ministério nessa cidade, que eu me lembre. Depois, se você se lembrar de alguém, se você me conta, mas que eu conheço, eu sou o que tem mais tempo de ministério aqui ininterrupto. Então eu sou o pastor que está aqui há mais tempo vendo as mandraqueagens de certos camaradas, né? Mas também sou o pastor que está há mais tempo vendo que tem algumas pessoas que são marcantes, que são pessoas que passam o tempo, passam as épocas, passam os modismos, passam as pessoas, e estas pessoas continuam. Elas continuam ali, firmes, como colunas estabelecidas pelo Senhor. E eu quero dizer para vocês que o Rui e a Inês, Felipe ainda tem muita coisa para provar, ele é novinho, né? Mas o Rui e a Inês são dessas pessoas. Eu creio que o Felipe é alguém que vem dessa fonte, ele tem tudo para ser um homem aprovado, como é o seu pai, e uma pessoa aprovada, como é a sua mãe. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: se vocês querem conversar com gente que seja referência, gente que tem conteúdo, gente que tem Cristo verdadeiramente em sua vida, pode conversar com esse casal, que você vai encontrar pessoas, além de tantas outras que há aqui dentro. Eu estou dando referência deles porque muitos de vocês não os conheciam, não é? Eles são pessoas da mais alta confiabilidade. São pessoas às quais eu entregaria o meu coração, para quem eu abriria problemas meus. Eu diria para eles coisas íntimas, sem problema nenhum, porque eu sei que são confiáveis. E eu gostaria de dizer para você essa noite que Deus espera isso de nós, que Deus deseja isso de nós. Além de sermos crentes, que sejamos fidedignos, que sejamos confiáveis, porque o Senhor se alegra disso. O Senhor gosta de gente assim. O Senhor tem prazer em se reunir com gente desse tipo. Então, por isso que esse camarada sai daqui de sargento e volta para cá coronel. Ele diz que é major, eu já promovi ele, né? Ele volta para cá coronel. Ele saiu daqui há quantos anos, viu? 14 anos, como um sargento, e voltou como um major da Polícia Militar, promovido a coronel por mim e pelo irmão Sidney. Amém, né, Sidney? Está feito. Você também promove, Mauro? Está promovido. Agora já promoveu de vez, meu. Amém? Eu compartilhei uma palavra na Estaca Sul 2, domingo passado. Eu quero compartilhar. Agora o Rui já pregou ela aqui também, né? Mas alguém parece que já falou dela aqui. Eu cheguei atrasado porque só de estrada nós gastamos meia hora hoje para sair de casa e chegar aqui, porque a gente mora nas chácaras aqui atrás, ali na nossa estradinha não está passando. Então assim, foi um sacrifício chegar aqui hoje. E a hora que eu cheguei já estava o louvor quase terminando. Então parece-me que já falaram desta palavra, mas eu queria ler com os irmãos Apocalipse 5. Vai para lá, por favor.
Eu vou ler o verso 9 e 10 e meditar brevemente com vocês nisso. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, e que esta noite seja uma noite especialíssima para a Tua igreja. Que o Senhor abra o entendimento, que haja dentro de cada coração uma compreensão clara da Tua palavra, que haja dentro de cada coração, Senhor, uma ação inspiradora do Teu Espírito, a fim de que todos nós, a começar em mim, possamos vislumbrar aquilo que Tu tens para a Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, repreendemos toda ação do diabo, repreendemos, Senhor, toda e qualquer manifestação maligna, não aceitamos ingerência do diabo, ordenamos que ele solte as mentes e corações que ele tem prendido, e hoje todos terão oportunidade nesta casa. Nós expulsamos qualquer influência, qualquer demônio, qualquer espírito maligno daqui. Você vai embora amarrado, vai para o abismo, em nome de Jesus, e você não vai retalhar a casa de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo significativo que está acontecendo aqui. Então eu queria que você rapidamente caminhasse comigo por esse capítulo. O que está acontecendo aqui é que está havendo um momento muito constrangedor no céu. João está tendo uma revelação, João está tendo na verdade uma visão reveladora de fatos que estavam acontecendo, fatos que haviam acontecido e fatos que aconteceriam. Esse livro na verdade se chama Revelações. O nome Apocalipse é dado na Bíblia brasileira, mas Apocalipse é um gênero literário, né? É o gênero apocalíptico, cifrado, tem vários códigos, mas o nome do livro é Revelações. Revelações de Jesus para a sua igreja. Amém, queridos? Então aqui o Senhor está mostrando para o seu discípulo João, com aproximadamente 100 anos de idade, esse homem elevado em espírito à presença do Senhor, lá na sala do trono, e ele começa a ver várias coisas. Então, a hora que chega no capítulo 5, ele percebe que está havendo um momento constrangedor no céu. O que está acontecendo? O trono está armado, Deus está ali assentado no trono, ele vê Deus como um cordeiro morto, porque tem as marcas da morte, ele traz as marcas da morte, mas no trono tem alguém com um livrinho, na mão, escrito por dentro e por fora desse livro, com 7 selos, indicando que é algo marcado pelo rei, algo selado pelo rei, algo que ninguém pode abrir, a não ser aquele a quem foi destinado essa revelação. Então ele está ali olhando isso, e um anjo grande, forte, começa a gritar: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Quem é digno? E ele grita com grande voz, e ninguém se acha digno, e é um constrangimento tremendo, porque ninguém se acha digno de abrir o livro. E João percebe que todo mundo está de cabeça baixa, ninguém se sentia digno sequer de olhar para o livro. É maravilhoso esse momento. Um livro, não era Deus, era um livro, mas o livro continha o que estava na mente de Deus, o que estava no coração de Deus, e por conter o que está no coração de Deus, ele é maravilhoso. E para abrir-lhe, desatar-lhe os selos e abrir o livro e ler, olhar para o livro, precisaria de dignidade, e ninguém foi achado digno. Você imagina que era uma procura, o anjo gritava: quem é digno? E era um anjo imponente: quem é digno? E ninguém levantava os olhos, sequer levantava os olhos para olhar para o livro.
João começou a sentir uma emoção profunda de tristeza e começou a chorar. Imagina, o que será de nós se ninguém tem dignidade para abrir um livro, quanto mais para entrar no céu? Se não temos dignidade para abrir um livro que contém os pensamentos de Deus, quanto mais estar com Deus? Se não há dignidade nem nos anjos, nem nos arcanjos, nem nos querubins, nem nos serafins, e aqui é impressionante, porque Satanás não tem a petulância de se levantar e falar: eu sou digno. Ele sabia que ele não tinha dignidade, porque não se achou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém. E João começou a chorar, mas de repente alguém tocou nele. Um dos anciãos que estavam ali, daqueles 24 anciãos que se sentavam no trono, tocou nele e falou: calma, filho, calma, calma, preste atenção, tem um que é digno, tem um que tem dignidade, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então, o Cordeiro se levanta, é Jesus. Ele se levanta, vai até onde está aquele que está com o livro nas mãos, toma o livro das suas mãos, e quando ele toma o livro das suas mãos, começa um festival no céu. Para imaginar isso, vai imaginando enquanto eu estou falando. Começa um festival, e aí se levantam do trono os 24 anciãos, os 4 seres viventes que estão ao redor do trono, que são aqueles seres viventes que têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles voam. Um tem cara de leão, outro tem cara de touro ou de novilho, outro tem cara de águia e um tem cara de homem. São seres fantásticos que têm olhos por dentro e por fora. Eles enxergam tudo, a santidade deles é tremenda. São seres que nunca viram pecado, que nunca coabitaram com imundícia, nem em pensamento, guardados. Estão ali ao redor do trono, e esses 4 seres viventes se prostram junto com os 24 anciãos, e esses 24 anciãos trazem harpas nas suas mãos, e eles trazem também uma salva de ouro cheia de incenso, que é a oração sua, a sua e a minha oração. Eles têm nas mãos, e eles começam a oferecer aquilo ao Cordeiro, que é digno de pegar o livro e de abrir os seus selos. E começa todo mundo a cantar. São milhares e milhares de anjos. Aqui o número é muito grande, é incontável. Se você olhar o verso 11, ele diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Tinha uma multidão de seres angelicais e de gente que não dava para contar. É isso que João estava falando. Não dava para contar, era milhões e milhares de milhares. Quer dizer, é uma conta que não dá para se fazer. Bilhões, trilhões, quatrilhões de seres angelicais cantando, adorando, tocando. Que festival! E eles cantavam. Tinha uma música e tinha letra. E na letra ninguém chamava ele de você, não. Ah, irmãos, eu desconfio de cantor que chama Jesus de você. Tem que ter respeito. Nós não somos dignos nem de olhar para o livro, quanto mais de tocar nele. Aí ele vai lá, pega o livro, abre os selos, lê o livro e a gente chama ele de você. Não dá, né? Não cola. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu fico ouvindo música evangélica que o cara: você é isso, você é aquilo. O que? Jesus não é sua nega não, cara. Jesus é o Senhor dos senhores, amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. A gente tem que estar de cabeça baixa, e apesar de sermos servos e amigos dele, nós temos que ter respeito. Se pudéssemos fazer isso, eu creio que a primeira coisa que tínhamos que fazer era correr, beijar-lhe os pés, e não correr: vou puxar a barba dele. Que é isso, não é Papai Noel? Não é?
tem que ter respeito, olha o que está acontecendo. E então começaram a cantar, começaram a entoar um cântico, dizendo, e aqui eu queria que você olhasse para o que eles estavam dizendo. Eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Tem uma tradução que diz homens, no sentido genérico, né? Aqui diz, os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha a letra, você prestou atenção na letra? A letra está falando de quem? De quem está falando essa letra? De quem? De quem está falando essa letra? Eu vou ler de novo a letra. Você não... Presta atenção, amado. Igreja não é lugar para a gente ficar flauteando, não. Presta atenção, porque Deus tem algo tremendo para você essa noite. Amém ou não amém? Tem um glória a Deus bem alto aí? Amém, irmão. Vamos lá, olha, preste atenção. Estão cantando para Jesus e cantando para Ele, dizendo: digno és, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque o Senhor foi morto, e com o teu sangue o Senhor comprou pessoas que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando de quem aqui nessa música, irmãos? Está falando de quem, irmãos? O que eles estão falando? De quem que eles estão falando para Jesus? De que pessoas são essas? Você pode dizer eu? Pode falar mais alto? Está falando de mim? De quem está falando? Fala mais alto. De quem está falando? Eles estão falando de você, meu amado. Eles estão falando de mim. Lá na sala do trono está sendo cantado um hino de louvor ao nosso Deus, porque Ele comprou gente, e essa gente somos nós, eu e você. Agora, Ele não só comprou, mas Ele nos constituiu. Ele nos constituiu para Deus. Nós somos pertencentes a Deus, e Ele nos constituiu duas coisas. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Você percebe isso? Que maravilhoso. Qual que é a glória do nosso Deus? Quando eles cantam e louvam a Deus, qual que é a glória dele? A glória dele é essa gente que o Senhor comprou, que provém de toda tribo, língua, povo e nação. E essa gente que o Senhor constituiu para Deus, reis e sacerdotes. A glória de Jesus é sermos lavados, remidos, marcados com o sangue do Cordeiro, e sermos reis e sacerdotes. Você pode dizer para o seu irmão: você é nada mais, nada menos do que rei e sacerdote. Se for mulher, você diz rainha e sacerdotisa. Pode falar: você é nada mais, nada menos do que rei e sacerdote. Agora, irmão, se tem uma coisa que é maravilhoso, é ver um rei reinando, um rei magnífico, um rei imponente, um rei bem vestido, coroado, um rei com seu cetro, um rei que dá ordens precisas, um rei que constitui o reino, um rei que estabelece o reino, um rei que coordena, que governa o reino com majestade. Se tem uma coisa triste, eu estive num castelo em Almeria chamado Castelo de Alcazaba. Esse castelo, ele foi construído por árabes, por muçulmanos. E quando veio a invasão, né, da Espanha, a retomada da Espanha pelos espanhóis, porque a Espanha ficou 100 anos cativa pelos árabes. Quando eles entraram pelo porto ali no Mediterrâneo, pelo porto de Almeria, eles entraram e invadiram o castelo de Alcazaba, e aquele rei jamais imaginaria que o seu castelo seria tomado. E então a sua mãe disse a ele, no dia em que eles estavam com o cerco, e o cerco caiu,
E então os soldados espanhóis entraram para tomar o castelo. Ela disse para ele: morra como homem, porque você governou como uma mulher e o teu castelo foi tomado. Pelo menos morra como um homem, porque você governou como uma mulher. Querendo dizer para ele: o seu governo foi fraco, o seu governo foi frágil. Não que uma mulher necessariamente governaria de forma frágil, porque a rainha Vitória da Inglaterra foi uma excelente rainha, ela foi tremenda para a Inglaterra, foi ela que coordenou a Inglaterra contra a invasão de Napoleão Bonaparte. Mas esse rei governou de forma frágil, e a sua mãe debochou dele no seu momento de morte, porque ele morreu ali quando aqueles soldados entraram. Então, uma coisa triste, e a sua mãe se entristeceu e chorou quando viu aquele rei, aquela figura pífia, aquela figura frágil, aquela figura desprezível, assentado num trono, feito uma franga destroncada, né, com medo, assustado, não um guerreiro vitorioso. Como é bonito quando a gente assiste um filme e vê aquele rei valente, aquele rei que se levanta à frente do seu povo e conduz o seu povo a cavalo, aquelas coisas, né, que sai na guerra, na batalha, vai à frente do povo, tal, tudo romantismo, mas a gente tem uma sensação de que há glória, de que há autoridade naquele rei. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. E eu queria que você atentasse para esta palavra. O nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Nós não podemos ser esta igreja, irmãos, de fofoca, de intrigas, de maricões. Nós não podemos ser uma igreja de gente candinha, de gente que fica na beira da cerca falando com a comadre da vida alheia. Nós temos que ser gente que reina. Amém? Que reina e que exerce sua função sacerdotal. Então vamos fazer aqui uma diferença entre a função sacerdotal e a função do reinado, da realeza. A função sacerdotal, ela é vertical, né? É tudo aquilo que fazemos em direção a Deus. O sacerdote é o intermediário. O sacerdote é aquele que faz a intermediação entre os homens e Deus. O que fazia um sacerdote israelita, um levita? O que ele fazia? Ele fazia sacrifícios pelo povo, ele fazia sacrifícios pelo pecado do povo, para que Deus aceitasse o sacrifício. Então ele era um intermediário, ele era como um intercessor entre Deus e os homens. Ele estava ali para oferecer a Deus os sacrifícios, os incensos, para oferecer a Deus as ofertas dos homens. Os homens vinham e ofertavam através do sacerdote. Então o sacerdote é aquele que leva pessoas até Deus, é aquele que leva orações até Deus. Então, como sacerdotes, nós temos a função de levar pessoas até Deus. Por isso, é importante que ganhemos esta visão de uma vez por todas, que Deus não nos fez para ficar assentados em igrejas, sendo massa de manobra de pastores. Nós fomos feitos por Deus sacerdócio real, sacerdócio do rei. Lá em 1 Pedro diz isto: nós somos sacerdotes do rei. Para quê? Para levarmos gente, seja em oração ou pessoalmente até Cristo, como uma oferta agradável a Deus. Deus está te dando a graça de ser alguém que leva o teu Natanael, alguém que leva a sua Natanaela, alguém que leva vidas a Cristo, alguém que cuida de vidas através de levá-las e depois de interceder, de cuidar delas na presença do Pai. Você foi feito sacerdócio para isso. Jesus fez assim. Ele diz lá no capítulo 17 de João, que aqueles que o Pai deu para ele, ele não deixou se perder, a não ser o filho da perdição que estava destinado para isso. Mas ele cuidou dessas pessoas. Ele cuidou delas e estava intercedendo por elas, pedindo que o Pai não tirasse eles do mundo, mas também que os livrasse do mal. Ele estava sempre cobrindo, e ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de vir a crer em mim, por meio da pregação da palavra. Então, Jesus era alguém cuidadoso, e o exemplo dele tem que ser para nós o exemplo maior, o exemplo que nós devemos seguir. Então, Deus te deu a graça de levar vidas a Jesus. Como é maravilhoso quando alguém se levanta para exercitar o que é. Quando a gente vê uma pessoa cumprindo com o seu chamado sacerdotal,
Se há uma coisa triste, vemos aqueles evangélicos colocando culpa em todo mundo pelo infortúnio dele. Meu amado, se você vai mal, a culpa só é de uma pessoa, é sua. Ninguém consegue destruir a vida de ninguém. Ah, mas alguém pode destruir a vida do outro? Sim, pastor. Não, não pode. Não pode, a não ser que Deus permita. Se Deus não permitir, não pode. Ninguém pode tocar ninguém. Se você não vai bem, é porque você tomou decisões erradas. Está na hora de começar a tomar as decisões corretas. São as nossas decisões que nos levam aonde chegamos. São os nossos pensamentos que nos levam a tomar as nossas decisões. São os nossos hábitos, são os nossos conceitos, são os nossos valores que nos levam a tomar decisões. Por isso, se você não está bem, é porque você decidiu errado. É porque você resolveu errado. É porque os princípios e valores que você seguiu na hora das suas decisões não foram os princípios e valores da palavra. Porque tem gente que fala assim, não, eu creio. Aí ele está no meio da aflição, o que ele faz? A primeira coisa que vem na cabeça dele, ele faz. Uma seta maligna passou ali, ele pega aquilo e faz. Ele não pensa assim, não, peraí, a palavra de Deus não diz isso, eu vou ficar com a palavra de Deus. Não, ele pensa assim, não, isso aqui vai me dar prazer, eu vou ficar com isso. E aí ele enterra o time e ele não sabe por quê. Foi porque ele tomou decisão errada. Então, amados, vamos parar de ser reclamões. Sempre pergunte-se, não por quem te causou um dano, não por quem te entristeceu, mas sempre pergunte-se por você mesmo. Pergunte-se, o que foi que eu fiz de errado? O que é que eu posso melhorar? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso decidir melhor? O que eu devo fazer para ser melhor? O que eu não devo mais fazer para estar nessa situação que eu estou? O que foi que eu fiz para chegar aqui? Pergunte-se isso, pergunte-se sobre você. Largue de falar dos outros. E eu vou falar mais uma coisa para os irmãos. A propósito, nós temos uma arma contra nós, colocada na nossa cabeça, chamada internet. E tem irmãos postando coisas na internet que são vergonhosas. A gente deveria ter vergonha de postar certas coisas na internet. Tome cuidado com o que você fala, com o que você posta. Porque um saco de penas aberto sobre um monte, ninguém mais pega as penas que foram atiradas dali. Você vai sair catando, mas sempre vai sobrar alguma coisa. Então, às vezes a gente fala coisas, a gente diz coisas pela internet, às vezes pelo Facebook, às vezes pelo Twitter, às vezes pelo Orkut, que ninguém mais usa esse negócio, né? Mas a gente vai fazendo isso aí, vai colocando fotos e a gente não percebe o que está fazendo. Mas Deus vai julgar toda palavra frívola que sair da nossa boca. Nós somos sacerdotes, irmãos. A glória de Deus é esse povo sacerdotal. Amém? Não é o povo murmurador, é o povo que ganha vidas e que cuida delas. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O Rui aqui apontando para o quê? Para os frutos. Isso aqui é fruto sacerdotal. Percebe isso ou não? É isso que nós vamos levar. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar casa, você não vai levar roupa. Você não vai levar, você vai levar os seus filhos e filhas espirituais. Você é um sacerdote. Você foi constituído para levar vidas até o altar de Deus. Faça isso. Determina lá os teus 3 Natanaéis. Comece a orar por eles. Se algum deles não está se interessando, deixa em stand-by lá, deixa lá quietinho lá e vai orar por outros. A gente fala Natanael, mas porque Natanael está com Filipe. Filipe é amigo de Natanael. E Filipe, aquele apóstolo, ele leva Natanael até Jesus e Natanael também se torna um apóstolo de Jesus. É um amigo que leva o outro amigo. Leve os seus amigos até Jesus. Amém, queridos? E levar até Jesus não é levar até a igreja, isso é consequência. Agora, Deus também te fez rei. A diferença do rei e do sacerdote é que o rei é aqui, ó. O rei é governo horizontal. É no tete a tete, ele governa aqui. Então isso quer dizer que Deus te deu autoridade para reinar em vida.
Preste atenção nisto. Deus te deu autoridade para você reinar em vida. Tem gente vivendo miseravelmente. Tem gente vivendo, tem evangélico vivendo como mendigo. É pidão. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. É o crente 6 horas, sabe? 6 horas, 6 horas, 6 horas. Ele não ora, ele não busca. O que é que eles derramam diante de Deus? Veja o verso de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí quando você vai olhar, quando começa a abrir os selos, começa a aparecer cavalos. Começa a aparecer cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho. E tem um deles aqui, eu agora não me lembro qual deles, se não me engano é o 7º selo, que quando abre, o que o anjo faz? O anjo mistura na oração, ele mistura incenso e derrama sobre a terra. E quando ele derrama, sabe o que acontece? Começa a cair meteoro sobre a terra, cai meteoro sobre o sol. Isso que os cientistas estão achando que vai acontecer, está escrito na Bíblia há muito tempo, vai acontecer. Vai cair no mar o absinto, que vai tornar as águas amargas, as águas doces ficarão amargas, vai matar a terça parte dos seres humanos, dos animais viventes. Vulcões vão brotar da terra, porque as orações dos crentes foi derramada sobre a terra. E o que as orações dos crentes pedem? Pedem justiça, para que seja feita justiça. E se você for olhar, tem um dos selos em que os seres viventes, em que os irmãos que estão debaixo do trono começam a clamar, dizendo: até quando não vingas o sangue dos inocentes? Ele diz: calma, isso vai acontecer. Então, amados, a nossa oração, a nossa declaração é poderosa. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quando ele fala isso, Tiago fala isso, ele está falando, na carta de Tiago, ele está falando sobre Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E por 3 anos não choveu sobre a terra, e depois orou com instância, quer dizer, ele orou fervorosamente e choveu. 3 anos sem chuva, porque um homem resolveu pedir para parar a chuva, e parou. E ele diz: e esse homem era sujeito às mesmas paixões que vocês, portanto saibam que muito poder tem a súplica de um justo. Amém ou não amém, amados? Vocês estão meio acanhados hoje, a chuva que está deixando vocês meio, sei lá, mofados? Não, né? Não, né, amado? Não, né? Não, fala não aí, não? Amém, amém. Quero uma igreja viva aqui, em nome de Jesus, amém? O Senhor está derramando, meu amado. O Senhor está te dando graça para reinar em vida. E Ele diz para você orar, porque quando você ora, isso é derramado, isso é um refluxo, tem o fluxo da oração. E o refluxo, isso volta como um meteoro, volta como um vulcão. As portas do inferno são abertas, as portas do céu são abertas. Tudo treme terra, treme tudo, porque o crente orou. Se você orar, meu irmão, a coisa vai acontecer. Mas não só orar, tem outras coisas que Jesus nos ensinou, que o nome dele tem poder, e que nós reinamos em vida através dele, amém? Se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos em meu nome, eles serão, se vocês expulsarem os demônios em meu nome, eles serão expulsos. Se vocês fizerem alguma coisa em meu nome, isso acontecerá. Vocês farão as obras que eu fiz, e farão maiores, amém ou não amém? Então Deus está te dando graça, e Ele diz: fui eu que constituí vocês sacerdotes e reis para o nosso Deus. E aí ele termina dizendo: e vocês reinarão sobre a terra. Portanto, eu quero te dizer uma coisa: se a tua vida está andando de marcha ré, se a tua vida está empacada, tem alguma coisa errada na tua decisão, porque Deus te constituiu para reinar, não foi para ser escravo, não foi para andar de marcha ré, não foi para dar tudo errado. O Senhor te constituiu para ter vitórias. Não é que você não vai ter lutas, mas você tem que ter vitórias, porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Amém, querido? Não dá para você achar que, não, a gente tem que aceitar, que tem hora que tem que ter derrota. Não tem que aceitar coisa nenhuma.
São as tuas decisões erradas que trazem derrota na tua vida. Mas se você se converter dos seus maus caminhos, Deus faz com que todas as coisas convertam-se para o teu bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem e juntas cooperem para o teu bem. Amém, meus queridos? Então nós temos que decidir essa noite. Você tem que fazer um exame na sua vida. Eu pergunto a você: você tem sido sacerdote? Você tem ganhado gente para Cristo? Você tem cuidado dessa gente? Você está cuidando? Esses frutos estão permanecendo? Ou você está vindo aqui na igreja, olhando para a minha cara e pensando: ah, que legal, que boa pregação. Essa pregação é uma pregação de ameaça contra a sua vida e contra a minha vida. Ela não é uma pregação confortável, ela é uma pregação incômoda. Porque se eu não exerço o sacerdócio, eu não sou aquela gente que ele está falando ali. Se eu não reino em vida, eu não sou essa gente aqui. Por isso que nós não podemos ser crentes reclamões. Está reclamando do quê? É você que não está reinando. Quando Deus olha para Caim, ele fala assim: por que caiu o teu semblante? Caim, senhor, o que foi? Eu estou vendo que o teu semblante está caído, Caim. O que aconteceu? Não, nada. Como nada, Caim? Se não tivesse pecado no teu coração, teu semblante não estava desse jeito. Tem irmãos assim, ó, enfurecidos. Por que teu semblante está assim, irmão? O espírito alegre faz o que com o rosto? Aformoseia o rosto. Tem irmãos que parecem umas feras em vida, né? Está vendo aí, Molino? Tem alguma coisa errada na sua vida, meu querido. Jesus te constituiu para ser um sacerdote e para reinar. Reine em nome de Jesus. Pega a doença, expulsa em nome de Jesus. Pega demônios, expulsa em nome de Jesus. Pega suas dores, expulsa em nome de Jesus. Pega sua má vontade, expulsa em nome de Jesus. Pega seu comodismo, expulsa em nome de Jesus. E diga para você mesmo: eu fui constituído um sacerdote, e nada menos do que isso eu serei. Eu serei um sacerdote segundo o coração do meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Aí o diabo vai colocar assim: não, mas é que você não tem dom para ganhar vidas para Jesus. Não, meu querido, isso aqui não é uma questão de dom, isso aqui é uma questão de natureza. Ele te constituiu. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, minha querida. Amém? Não é uma coisa que eu sinto, é uma coisa que eu sou. É como você ficar dizendo: eu sou um macaco. Você não é um macaco, você é um ser humano. Não finja-se de macaco. Não dê desculpa para os teus erros. Diga: eu sou um ser humano, eu tenho que ter coisas melhores do que o macaco tem. Eu não posso viver a comer banana, coçar meus pelos e tirar carrapatos e tirar pulgas dos meus pelos, ficar pegando um do outro. Para, meu querido, você não é macaco, você é um ser humano, em nome de Jesus, amém? Nós estamos acima disto, nós somos melhores do que isto, e você não é um ser humano comum. Ser humano comum é assim: ai, que vida chata, ai, que coisa difícil, ai, quando tem dinheiro, a vida está maravilhosa. Dinheiro é assim, né? O dinheiro, a vida está maravilhosa, que vida, eu estou cheio de amigos. Está cheio de amigos? Fica sem dinheiro para você ver só se você tem amigos. Estou cheio de amigos, agora é só a minha vibe é muito alta, eu estou na boa, tal. Meu irmão, para. Esse cara é do mundo, nós temos uma vibe do céu. Amém? A nossa vibe, a nossa vibração não é uma vibração, ela é a nossa natureza. Nós somos sacerdotes. Amém ou não amém? Você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual quando você anda na rua. Você não tem ideia. Imagina você andando na calçada, aquele monte de gente andando, e muitas endemoniadas vindo na tua direção. E demônio, umas vêm carregadas, vêm com 40, 50, 70, 100 demônios mais. Vem lá legiões de demônio atrás do cara. Aquela nuvem, a hora que vê você, vai assim, sai tudo da frente.
sai tudo da frente, aquilo vira tempestade, parece aquelas bolas de boliche fazendo strike, né? Derrubando todos os pinos, sai tudo da frente, porque está passando um servo de Deus, uma serva de Deus. E aí, você está passando assim, ó. Aí eles se afastam, porque existe poder ali, e dizem, lá vai o derrotadinho, lá vai a derrotadinha, lá vai o tolinho, a tolinha. Mas quando vem um servo de Deus, cheio do poder do Espírito, que entendeu quem é, e está exercitando quem é uma correria, uma gritaria que você não tem ideia. A coisa é tão impressionante, meus queridos. O pastor Lindolf me contou uma coisa que aconteceu com ele na Inglaterra. Ele passou 2 anos pastoreando na Inglaterra. Pastor Lindolf é o pastor nosso lá no Peru. Ele é peruano. Ele tinha pastoreado 2 anos na Inglaterra, e no dia dele ir embora, ele está andando por uma rua de Londres. Ele ia embora naquele dia. Ele está andando por uma rua de Londres, e um inglês passa por ele e diz assim para ele: está indo embora, né? Não vi a hora de você ir embora. Ele olhou para o inglês, nunca viu aquele inglês na frente. O inglês ele não tinha visto, mas os demônios ele tinha se confrontado muitas vezes com ele. Você entendeu? Aquele inglês não estava falando com ele, quem estava falando eram demônios através da boca do inglês, dizendo para ele estar indo embora, né? No meio de uma rua, em Londres, um inglês tromba com um peruano e começa a falar: você está indo embora? Como que ele sabe que ele está indo embora? Não via a hora de você ir embora? Como que ele sabe que ele estava indo embora? Glória a Deus, não é? Ele me contou isso quando nós estávamos lá no Peru, e uma moça caiu endemoniada, e ela falava em inglês comigo, uma moça peruana. O demônio falava em inglês comigo para me confundir. Aí eu falei para ele assim: ó, eu estou cheio de ficar tentando entender o que você está falando. Você vai falar em português comigo. Sabe o que o demônio falou para mim? O demônio falou assim para mim: nananina, nina, não. Uma peruana falando inglês. O pastor Lindolf estava traduzindo. Eu falei: ó, chega de tradução aqui, você vai falar em português comigo. Ele falou: nananina, nina, não. Bem brasileiro isso, né? Bem brasileiro, né? Então você vê como que são as coisas, irmãos. Eles nos conhecem, eles sabem quem somos. Amém ou não amém? Ontem nós estávamos tendo uma libertação aqui, a Néia estava fazendo a libertação aqui. O demônio olhou para ela e falou: não gosto de você. Ele conhece ela. Conhece ela. O duro é ouvir, né? Eu te amo, não posso mais viver sem ti. Né? Amarrado em nome de Jesus. Então, amado, eu quero agora orar por você. Orar por você que quer ter uma vida sacerdotal, que vai largar esse negócio de cadeira de igreja, que vai largar esse negócio de viver em cultos, e que vai começar a se vestir e se portar como sacerdote, e que vai reinar em vida através do poder que há no nome de Jesus. Amém? E aí, quando você lê esse texto da glorificação que é dada para o nosso Senhor lá no céu, você vai lembrar e falar: tem a ver tudo comigo. Glória ao teu nome, Senhor, porque me fizeste rei e sacerdote, e eu quero reinar sobre a terra para a glória do teu santo nome. Amém ou não amém? Eu queria orar com todos aqueles que querem assumir este papel. Fique em pé onde você está. Eu quero, pastor, eu quero, meu Deus, fala isso para o Senhor. Eu quero reinar em vida. Eu quero ser esse sacerdote segundo o coração de Deus. Levante as tuas mãos. Pai querido, eu quero agora pedir ao Senhor que o Senhor desperte no coração deles o rei e o sacerdote que o Senhor constituiu. Senhor, eu não vou pedir aqui para o Senhor torná-los, porque o Senhor já o fez. Eu não vou pedir aqui para o Senhor fazer, porque o Senhor já o fez. Eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor ajude, para que eles deixem aquilo que o Senhor fez acontecer. Senhor, eu quero pedir sobre mim e sobre cada um deles, que esta graça invada o nosso coração, e que não sejamos mais achados infrutíferos, mas que sejamos achados frutíferos, e sejamos achados reinando em vida por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu abençoo a vida deles, Deus, e eu profetizo sobre eles
que muitas vidas serão alcançadas, que muita glória será dada ao teu nome, que muita alegria haverá no céu, pelo exercício do sacerdócio e do reinado, que eles exercitarão em vida. Senhor, eu abençoo, porque eu sei que quando a gente reina, a gente não é escravo. Então eu profetizo libertação. Quando a gente reina, a gente não é murmurador e vive com mente fracassada. Por isso eu profetizo mente vitoriosa e pensamentos cativos ao Senhor. Eu profetizo, Senhor, gente que anda de forma altaneira, queixo erguido, não de arrogância, porque isso é carne, mas como soldados que marcham de forma, Senhor, impoluta, consistente, gente que olha para frente, adiante, com visão, com cara de leão, Senhor. Eu abençoo eles assim, que eles não tremam mais diante do inimigo, mas que o inimigo trema diante deles. Eu profetizo vitória, vida, bênção. Eu profetizo sobre estas vidas, Pai, que hoje desejo exercitar a tua bênção, a tua promessa sobre eles. Eu profetizo sobre eles, Deus, vitória em casa, vitória no lar, vitória no trabalho, vitória, Senhor, naquilo que fizerem, tudo que eles colocarem a mão, prospere em nome de Jesus, e que eles se levantem como um exército, e que eles reinem em vida, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Amém, glória a Deus.